Olá, seja bem-vindo em mais um programa Na Missão. O nosso desejo é compartilhar com você que está em casa histórias de pessoas comuns, como eu e você, mas que um dia resolveram deixar serem usadas por Deus. E hoje nós vamos conversar não com uma, mas com duas pessoas nesse programa. São marido e mulher, Cláudio e Andréia, por favor. Tudo bem? Tudo bem? Bom, Bom, hoje você está reparando que a gente tem duas pessoas no programa, não uma. É um casal. O Cláudio e a Andréia têm muita coisa legal para compartilhar com a gente nesse programa. A gente vai, inclusive, dividir em dois momentos o programa. E nesse primeiro momento a gente vai conversar um pouco sobre a vida deles, o que eles fazem, vocação, história de vida. E o desejo é que você possa ser extremamente abençoado com o programa de hoje. Bom, sejam bem-vindos ao programa. É um prazer tê-los aqui. Muito obrigada. Obrigado. Eu sou o Cláudio, como você falou, casado com a Andréia. E a gente tem duas filhas, a Vitória e a Ana Clara. E já estamos há 20 anos aí, né? Há 20 anos, né? Hoje vocês são missionários da Pioneiros. Hoje somos missionários da Pioneiros, servindo há 7 anos no Peru. No campo, legal. Eu queria ouvir um pouco de vocês, a gente vai falar um pouquinho da Pioneiros, do projeto, do que vocês fazem, mas a gente queria conversar um pouquinho, como a gente costuma normalmente fazer no programa, ouvir o antes, né? Como que essa história toda começou. Que vocês falassem um pouco quem são vocês, de onde vocês vieram, como é que foi esse processo de Deus na vida de vocês, para hoje vocês estarem aqui no programa e falando um pouco do que Deus tem feito no campo. Eu nasci num lar evangélico. Minha mãe era evangélica e, muito pequeno, comecei a minha caminhada na vida cristã e, com 13 anos, depois da minha decisão, eu senti um chamado de Deus especial para a minha vida num acampamento de embaixadores do rei. Mas a vida foi levando a outros rumos e então eu fui militar por 10 anos e sempre achei que esse chamado podia ser conciliado com a minha vida profissional. E sempre achei que Deus ia me levar para esse campo, né? Dessa maneira. E, na verdade, não aconteceu assim. Eu sempre, visando sempre a minha vida profissional, fui esquecendo um pouquinho esse chamado missionário. Tentando conciliar um pouco com a igreja local. Mas uma coisa foi assim, interessante, né? Quando a gente começou a namorar, a gente começou a se conhecer, eu falei para ela, bom, tenho duas coisas para te falar. A primeira é que eu não devo terminar minha carreira como militar. Então, se era por ser militar... Que você estava namorando comigo, já o plano aqui, já... Né? Era melhor desistir ali, né? E a segunda que eu falava para ela é que Deus tinha um chamado especial para a minha vida, eu não sabia o quê e qual era a maneira específica, mas sabia que ele existia e que em algum momento isso ia aflorar e que isso ia sair. Isso vocês tinham quantos anos? Eu tinha 23 anos, mais ou menos. Vocês casaram, vocês têm quantos anos de casado? Temos 20 anos. 20 anos de casado. Vamos fazer 21 em dezembro. E você também, Andréia, era da igreja? Como é que foi? Sim, a minha mãe, né, sempre crente, o meu pai não. E mesmo ela com todas as dificuldades, né, a gente foi criado nos caminhos do Senhor. E sempre ouvindo muito, né? Nós fomos da Igreja Batista do Rio da Prata, em Bangu, e sempre ouvindo muito acerca de missões, e isso sempre sensibilizou muito o meu coração também. Me converti aos 8 anos, por isso eu creio de maneira muito especial na conversão das crianças. E isso foi muito forte sempre na nossa caminhada ali na igreja, a questão de missões. E como o Cláudio disse, quando a gente começou a namorar, ele deixou isso muito claro, não é? Esse chamado, sem entender muito bem para onde, para quê. Você já tinha tido isso também? Ou também até na momento, nossa não? adolescência, na minha adolescência, né? Nas campanhas de missões, isso já era muito forte. E a minha oração a partir daquele momento foi a seguinte: Deus, se é Ele que eu creio nisso, o Senhor possa me fazer parte desse chamado, para que a gente possa juntos, aonde for, como for, mas não apenas por ser esposa, por estar ao lado dele, mas fazer parte desse chamado também. E é interessante, né, que como Deus começou a nos colocar trabalhando juntos na nossa igreja local. Ou seja, Ele foi preparando essa caminhada que hoje a gente... Não, isso que é importante a gente falar da questão do papel da igreja, né? Vocês eram ativos na igreja, vocês eram muito envolvidos com a igreja local, né? Até que a coisa se desembocasse aonde chegou né? hoje, Exatamente. vocês sempre se envolveram muito.
Vocês casaram com 23, você tinha 23, né? Eu tinha 26 Eu e tinha ela tinha 19. 19. Caramba, e de lá... E desse momento, a resposta dela foi sim, né? A gente não pode chegar a outra conclusão. Mas desse momento em que vocês resolveram casar e ela entendeu o chamado e fez essa oração, até onde vocês estão hoje, quanto tempo levou? Ou até o momento da decisão de entender realmente qual era o plano de Deus na vida de vocês? É assim, às vezes eu escuto algumas experiências de alguém assim ser algo assim muito determinante. Data, hora e local. E com a gente, na verdade, foi um processo que Deus veio desenvolvendo na nossa vida. Então veio trabalhando na nossa vida, veio fazendo a gente aprender e se acostumar e amar a trabalhar junto. Que não é uma coisa, às vezes, muito fácil de você conciliar, né? Marido e mulher trabalhando. Inclusive na vida secular a gente chegou a trabalhar junto. Chegamos depois que eu saí do quartel, antes de ir para o campo, a gente teve uma empresa também junto. Então a gente conseguiu aprender isso e quase que, eu poderia te dizer, até se completar nessas áreas do trabalho, né? Eu vejo muito que em algumas debilidades minhas, seja da minha maneira, do meu caráter, da minha maneira de ser, ela me completa e vice-versa. E isso fez a gente crescer muito como pessoa, como casal e quebrar assim um paradigma que ela simplesmente não era minha acompanhante. Eu não estava porque eu fui. Era assim um chamado familiar. Então hoje a gente vê isso até na vida das nossas filhas. Elas sempre dizem, não, o chamado é de vocês, mas a gente sente parte desse chamado porque sempre viu vocês trabalhando junto e a gente cresceu, nasceu assim e cresceu assim, e isso para a gente é algo assim muito natural. Então dentro desse processo, a gente sempre tentou, como eu te disse, adequar a nossa vida profissional com o chamado missionário. Até que num culto de comissionamento do Humberto, as nossas desculpas caíram por terra, né? Então a gente vê que ele era profissional, a esposa também, e eles tinham 3 filhas, e ali a gente se olhava e perguntava, por que eu fico escondendo atrás das minhas filhas, atrás do meu emprego, e ver uma pessoa abrindo mão de tudo isso. E fomos para casa. No meio do caminho eu não falava nada, ela também não, e quando a gente entrou, guardou o carro na garagem, antes de entrar em casa eu falei para ela, eu acho que eu tenho uma bomba para te falar. E ela falou, bom, eu acho que é a mesma bomba que eu tenho para te falar, porque dessa vez não dá mais para resistir e postergar um pouquinho esse chamado, né? Então foi aí quando a gente saiu desse trabalho de querer conciliar a vida ministerial com vida secular e se entregar aí totalmente a esse chamado. Até porque, só um minutinho, para a gente era difícil achar que pessoas comuns, normais, como nós, que sempre trabalhamos na igreja, aí agora ser missionário, mas isso não é pra gente, né? Então pra gente era algo assim muito, muito assustador tudo isso, né? Deus tem que trabalhar isso. Então só para o pessoal de casa ter uma ideia, quanto foi mais ou menos o tempo? Qual do momento do casamento e que vocês os dois estavam entrando num relacionamento, entendendo que Deus tinha um plano, até que de fato chegasse esse momento desse culto de comissionamento desse missionário e que vocês sentissem? As mulheres são melhores com as datas, né? Bom, o casamento em 93 e o culto foi em janeiro de 2005, né? Mas a decisão foi em 94, mais ou menos, né? Então foi aí 10, 11 anos. 10, 11 anos. Aí tentando ajustar com conciliar. Deus a nossa vontade, a nossa maneira, né, de fazer missões com o que Ele realmente queria. Não, mas o impressionante é que você percebe hoje que todos esses 10 anos eles tiveram uma importância muito grande naquilo que Deus ia fazer na vida de vocês hoje. Sem dúvida. Até foi um preparo. Quando hoje a gente está no campo missionário, né, e você ter tido essa experiência até na igreja local, porque ali você exerce os ministérios também, quer com criança, adolescente, casais, e você começa a entender o processo de Deus na sua vida para você trazer isso também. Claro que outra realidade, cultura, transcultural, mas aquela experiência, aquele crescer, questão de formação para que você possa levar isso para outras pessoas, nasceu ali. Né? Essa bagagem a gente leva, né? Gente, o papo tá bom pra caramba. Como vocês perceberam, tem muita coisa para falar, mas a gente precisa encerrar agora esse bloco. Fica aí, não sai, a gente volta daqui a pouquinho. Você gosta de ler?
Está sempre à procura de bons livros, uma boa mensagem, CD de música e filmes? Então conheça a Luz e Vida Virtual, uma livraria completa perto de você. Aqui você vai encontrar os melhores lançamentos cristãos e com exclusividade todos os produtos da linha Esmilinguido, para seus filhos aprenderem mais sobre a Bíblia. Tenho certeza que encontrará produtos edificantes para você e toda a sua família. Visite nosso site www.lojaluzevida.com.br. Desde pequeno, te ensinaram que só dá para fazer missões de 3 formas: indo, orando ou contribuindo. Você sempre sentiu seu coração ardendo por missões, mas como seus talentos e habilidades não se encaixam muito bem no trabalho de campo, você ficou com as outras 2 opções: contribuir e orar por aqueles que estão lá. Nós da base acreditamos que existem muitas outras formas de fazer missões e que todos podem servir com aquilo que sabem fazer. Conheça hoje o nosso trabalho e saiba como você pode ajudar. Base, juntos pelo reino. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Na Missão e hoje nós estamos conversando com Cláudio e Andréia, missionários no Peru da Missão Pioneiros do Brasil. Cláudio e Andréia, a gente estava falando no primeiro bloco de como foi a vida de vocês, mais ou menos até onde vocês estão hoje, a questão de chamado. Vocês falaram do culto de comissionamento em 2005, mais ou menos, mas a gente sabe que teve um episódio antes, no ano anterior. A gente queria que você explicasse e compartilhasse com o pessoal que a gente estava conversando aqui. Na verdade, como eu te disse, foi um processo. Assim, que a gente foi lutando, não diria contra Deus, mas assim, tentando obedecer a Deus, mas do nosso jeito. Conciliar aí. Deus, dá para obedecer, mas dá para ser da nossa maneira e fomos tentando nisso. Mas em um determinado momento a gente sentiu como se Deus estivesse fechando um pouquinho, né, o cerco. E houve um acampamento, né, dos jovens da igreja do Rio da Prata. E na verdade não tinha muito porquê a gente estar ali, mas a gente sentiu no coração ir no acampamento, filmar os jovens e levar para que a igreja pudesse estar ali orando por eles no intuito de abençoar os jovens. Mas, na verdade, chegando ali, a gente ouviu uma palestra do Paulo Capelletti, até então trabalhava na Sena. Conhecido como Macarrão. Conhecido como Macarrão. E ali a gente, então, conheceu o trabalho que ele desenvolvia com o tipo de pessoas que ele trabalhava, né? Onde o nicho de pessoas que ele apoiava e que ele desenvolvia um ministério ali na Cracolândia, no Centro Velho de São Paulo. E ali nasceu um desejo muito forte, né, no nosso coração de conhecer esse trabalho. E o que Deus nos mostrava era isso. É esse tipo aqui de pessoa que eu quero vocês. É aqui que eu quero usar a vida de vocês. Porque a gente entendia todo esse processo, mas ainda era algo assim era muito vago assim pra gente. Né? A gente se perguntava assim, onde a gente se encaixava dentro de tudo isso. E... Vocês tinham incômodo, se sentiam chamados, mas ainda não entendiam onde Deus queria. Então... Normalmente, ou a maioria das vezes, a pessoa tem um chamado e Deus mostra o local, o país e tudo dessa forma, né? E com a gente foi um pouco diferente. A gente não tinha um local exato, mas a gente tinha pessoas. Né? E quando nós fomos e conhecemos o Macarrão e fomos à Sena, e ali a gente sentiu muito claro de Deus que Ele nos levou para perder medo de gente. É complicado falar isso, né? Mas a gente tem medo. Às vezes a gente vê uma pessoa, um morador de rua, uma pessoa que está envolvido com drogas, e a gente tem medo, a gente tem receio de chegar, sabe? Como eu vou ser recebido, o que eu vou falar. Então, muitas vezes a gente prefere passar e fingir que não viu. E naquela semana, naqueles 15 dias, o que Deus falou muito claro ao nosso coração era que tipo de pessoa. Eu lembro muito que um pastor nos perguntou e disse, mas para onde vocês sentem que Deus quer levá-los? E nós falamos, a gente não sabe para onde, mas a gente sabe que tipo de pessoa, né? Ou quais as pessoas o Senhor quer que a gente possa estar trabalhando. Isso foi muito claro. E desse momento em diante, assim, as coisas começaram a tomar assim, um novo rumo. Então Deus assim começou a mostrar de maneira muito clara e eu entendi assim que eu tinha sido militar há quase 10 anos, então você acaba ficando com um caráter assim muito duro em relação às pessoas e sentimentos e acaba também tendo até dificuldade de relacionamento. Então eu vi Deus assim direcionando todas as áreas da minha vida. Naqueles 15 dias ali na Sena, teve dias de eu tomar banho chorando e pedindo a Deus me ajuda a perder medo de pessoas. E o que Deus me mostrava era isso. Eu quero que você ame pessoas. O ministério é esse. A base é isso, amar pessoas.
E ali Deus começou a quebrar, né? Toda a minha formação e aquilo que eu havia formatado, que Ele queria que eu fizesse da maneira que eu imaginava. E Deus quebrou tudo e me mostrou, é isso aqui que eu quero que você faça. E como você disse, mesmo talvez na nossa insistência, até teimosia, de tentar conciliar com a vida profissional, eu vi a misericórdia de Deus, porque todo o tempo eu vi Ele direcionando a nossa vida, assim como uma capacitação, uma formação para a vida missionária hoje. Então, se eu tinha um pouco de dificuldade de relacionamento com pessoas, Ele me levou a trabalhar com vendas, então fazer cursos de vendas, e ali trabalhar essa área de relacionamento com pessoas, e eu tinha que aprender. Era vendas, não era outra coisa a não ser falar com pessoas. E hoje eu vejo isso às vezes no campo, e às vezes é um momento que a Andréia vê que não é muito a minha praia, mas ela vê assim de longe assim, e às vezes vem assim, me brincando, bate no meu ombro, você mudou, hein? Aí eu falo, ufa. Até aquela questão da paciência, e eu vejo até no militarismo. Então, é olhar assim, de onde é pedra, e você saber que tem que tirar leite, e eu vou falar, não, mas se Deus está no negócio, então vai vir. Ele vai fazer. É aquela persistência de trabalhar mais. Então, eu vejo assim, eu falo assim, bom, Deus me queria, mas era um quebra-cabeça difícil de montar, mas Ele foi montando, né? O grande legal disso, e até para quem está nos ouvindo em casa, é que às vezes eu tinha muito essa visão, né? Que Deus está chamando, quando Deus chama alguém, Ele já dá tudo prontinho, estou chamando você para a China para fazer isso e isso. E às vezes a pessoa está em casa, ela se sente incomodada por Deus, às vezes você está sentindo Deus incomodando o teu coração, você fala assim, pô, mas eu não sei para onde. E não precisa saber mesmo, assim. Deus no momento certo, na hora certa, e uma coisa que eu aprendi com um missionário amigo meu, que eu falei assim, cara, Deus nunca vai mostrar o plano inteiro. Ele vai mostrar o próximo passo. Então, se você estiver disposto a obedecer, você vai obedecendo cada passinho. Porque é um processo de fé. É um processo. Verdade, né? E de como Ele constrói a nossa história, né? Assim, de tudo que acontece com a gente, profissão, Ele vai amarrando tudo para chegar onde Ele quer que a gente chegue. Mesmo que a gente pense em algum momento que a gente está no controle, mas, como você disse, existe uma disposição para obedecer, eu acho que é tudo que Deus precisa. A sua disposição para obedecer. É que, na verdade, a gente quer ver o plano completo e falar, tá, vai chegar aqui. Até por questão de segurança, né? Essa necessidade que a gente tem de agarrar o concreto e saber até onde eu vou e como vou. E a nossa vida com Deus não é assim. É um passo de fé, né? E Deus, Ele é fiel, Ele é prudente, Ele te cuida, Ele te ampara em todo tempo, mas essa disposição em obedecer, em quem você está obedecendo, que aí vem todo o relacionamento que você precisa ter com Deus, né? A gente só vai confiar e obedecer em quem você conhece, e aí você precisa conhecer Deus, para que você possa descansar a ponto de entregar a sua vida, a vida da sua família, que para nós era muito difícil, né? A questão do Humberto e da esposa, o que mais nos impactou foi quando vimos os filhos, e eles na época tinham um bebê de colo. E vocês, as filhas de vocês já eram nascidas? Já. Ana Clara tinha 3 anos, que foi 1 ano de preparo, né, até ir para o campo, e a Vitória tinha 7 anos. Então a gente olhando aquele casal com uma história, né, tão linda, e mais filhos que a gente, e um bebê, e a gente olhou, e não tinha ali, Deus disse, ou é agora, ou não é, não tem desculpa para não dá mais, né? Eu dou meu jeito. Naquele momento ali, foi uma entrega, não só nossa, mas de toda a família, né, dos seus filhos também. Legal. A gente precisa encerrar, que a gente já está no finalzinho do segundo bloco, o tempo passa voando, mas eu queria, antes de terminar o segundo bloco, para a gente depois voltar no terceiro, desafiar você aí que está em casa. Você entender que se você sente algo no coração, que você sente que Deus quer te usar, mas não sabe, ora, coloca a tua vida diante dele. No terceiro bloco a gente vai conversar um pouquinho de como foi o processo até eles entenderem de Deus, aonde Deus queria eles. Quem que eles procuraram, que tipo de treinamento fizeram. Então, se você quer saber mais, espera um pouquinho aí, a gente já volta. Você gosta de ler? Está sempre à procura de bons livros, uma boa mensagem, CD de música e filmes? Então conheça a Luz e Vida Virtual, uma livraria completa perto de você. Aqui você vai encontrar os melhores lançamentos cristãos e com exclusividade todos os produtos da linha Esmilinguido, para seus filhos aprenderem mais sobre a Bíblia. Tenho certeza que encontrará produtos edificantes para você e toda a sua família. Visite nosso site
www.lojaluzevida.com.br. Desde pequeno, te ensinaram que só dá para fazer missões de 3 formas: indo, orando ou contribuindo. Você sempre sentiu seu coração ardendo por missões, mas como seus talentos e habilidades não se encaixam muito bem no trabalho de campo, você ficou com as outras 2 opções: contribuir e orar por aqueles que estão lá. Nós da base acreditamos que existem muitas outras formas de fazer missões e que todos podem servir com aquilo que sabem fazer. Conheça hoje o nosso trabalho e saiba como você pode ajudar. Base, juntos pelo reino. Bom, voltamos ao nosso terceiro e último bloco e hoje nós estamos conversando com Cláudio e Andréia, missionários em tempo integral, né, como a gente conhece, no Peru, através da agência missionária chamada Pioneiros Brasil. E agora a gente quer conversar, eu quero ouvir de vocês, o povo está curioso, um camarada que está lá em casa e falou assim: Deus está me chamando, eu não sei para onde. Tá, Deus chamou, vocês passaram por esse processo e como é que foi a partir daí? Na verdade, era o nosso grande problema. E agora, né? Uhum. Mas houve uma coisa assim, bem interessante na nossa vida. A gente não sabia muito o que fazer e como fazer, mas a gente sabia que era necessário fazer, né? Esse passo de obediência e entregar nas mãos do Senhor. A gente já não era tão jovem, então a gente pensou que, dentro de uma perspectiva de que a gente conhecia de algumas juntas, nem sequer seríamos interessantes para juntas. Então a gente falou, Aceitas, né? A gente não vai ser tão aceito mesmo, então a gente pelo menos alivia a nossa consciência, a gente vai lá e se apresenta e deixa nas mãos de Deus. Mas esse passo, na verdade, foi assim uma abrir mão de um ponto de chegar, aqui, é isso que a gente precisa fazer. Então a gente tinha muita convicção disso, que o Senhor nos chamou, estava chamando, daquilo que o Senhor queria para nós, mas não sabíamos muito bem como fazer, né? Então, eu entendo que o chamado ele é pessoal. Deus fala ao meu coração. Mas ele é confirmado na vida eclesiástica, na vida que você tem na igreja, quando a igreja apoia e abraça esse chamado e fala, estamos com você, né? Então, a gente procurou a liderança da igreja através do nosso pastor e conversamos com o pastor e buscamos dele, então, uma orientação. E agradecemos a Deus que a gente tinha um pastor que foi missionário, né? Viveu alguns anos no campo missionário. Então ele nos deu a direção e a gente, no primeiro momento, a gente se apresentou para a junta e tivemos a oportunidade de conhecer um campo missionário e Deus nos direcionou para o Peru, para Arequipa, e ali a gente conheceu durante 20 dias e nesse momento, fazendo parte desse processo, a gente viu a direção de Deus e voltamos para o Brasil e deixamos Deus continuar dirigindo, fazendo parte de um processo. E aí Deus foi encaminhando e no final de 2006 foi quando a gente viajou a primeira vez para passar 2 anos no Peru e né, tivemos uma experiência aí com a Junta de Missões Mundiais. Então, legal. É bom deixar claro para quem está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, que vocês já tinham uma vida ativa na igreja. Vocês já eram envolvidos com a vida eclesiástica da igreja, eram líderes em departamentos. E foi isso que proporcionou a igreja confirmar o nosso chamado. E até um treinamento, né? Assim. Porque às vezes é bem complicado, né? Sim. A pessoa da noite para o dia, assim, levantar e chegar para a igreja. Chegar para o pastor, quero ir, mas nunca fez nada na igreja. Bom, eu penso, se eu fosse pastor, eu falava, mas você fez o que até agora aqui? Né? É bem complicado tudo isso. E a nossa vida sempre foi isso, voltada muito para esse trabalho com família. Inclusive, quando a gente conheceu a cena, nesse intervalo até ir para o campo, a gente entendeu que o nosso trabalho era com pessoas, moradores de rua e com pessoas carentes. E nós voltamos para Bangu e começamos, junto com algumas pessoas jovens da igreja, a desenvolver um trabalho na madrugada, chamada Madrugada com Carinho, saindo pelas ruas de Bangu. Então, ou seja, não foi uma espera de que vou fazer fora. É o que eu estou fazendo aqui, Deus está me chamando para o Ministério Transcultural, né? Eu acho que isso é base de tudo, né? Eu acho que Deus nos chama para realizar em qualquer parte do Brasil, desde que o que eu já estou fazendo aqui, né? E o que é legal, assim, é essa questão da ação. Porque às vezes a gente fica, Deus está chamando a gente, vou ficar orando. E a gente passa 5, 10 anos e você só está orando e está orando. E nesse processo todo fica muito claro para a gente que houve decisões práticas de vocês para que a coisa fosse.
Desde o momento do acampamento, que vocês ouviram o macarrão lá, então vocês foram para a cena, passaram alguns dias lá na cena, se envolvendo com o trabalho deles. Depois, quando vocês entraram no processo da junta, vocês viajaram para o Peru para poder conhecer o Peru, para Deus confirmar. Então isso também é importante, a pessoa ir buscar, ela tomar decisões práticas. Não, tudo bem, eu não tenho lugar, mas Deus está me chamando para trabalhar com um tipo de pessoas. Então quem hoje faz isso? No meu redor, a igreja tem algum trabalho nessa área? Então vou começar a ajudar a igreja nesse processo. Não, a igreja não tem. Então vou sentar com o pastor. Pastor, qual a orientação que você dá? Porque são nessas pequenas, né, podemos dizer, coisinhas ou decisões, como você está falando, que a gente vai vendo Deus abrindo ou fechando as portas. Às vezes você... É uma emoção. E eu não vejo nenhum problema nisso. Mas para você dar um passo maior, você não pode só pela emoção. Então você precisa, como Deus vai confirmar, como Deus vai falar ao seu coração. Essa paz que você vai sentindo no meio do processo. Exatamente. Não tem como você ficar de braços cruzados esperando que alguém vai abrir portas e que alguém vai fazer todos os trâmites, no final vai te dar a passagem e você vai com a sua família. Até porque, se fosse assim, no momento da dificuldade, provavelmente essa pessoa não vai estar lá. Mas quem fez o processo foi ela, não foi você. Quem teve a experiência, quem sabe, foi o seu pastor e não foi você. E precisa ser a gente para a gente falar, não, Deus me colocou aqui. Agora Deus, ele vai sustentar. E é interessante, falando sobre essa confirmação, eu lembro muito de quando conversamos com um pastor na junta e ele sugeriu essa visita ao campo missionário e eu pensando, mas como vamos, né? A questão financeira e tudo. E o Cláudio saiu dali muito animado. O búfalo. Vamos. Vamos embora, né? Deus está chamando. Interessante é que ele perguntou, e vocês têm condições de ir? Eu falei, claro. Eu estava pensando, não tem um centavo, né? Eu estava pensando que ele tinha condições, assim, dá para arrumar malha ali. Aí quando saímos, fechamos a porta, ela falou assim, rapaz, ele estava perguntando se era condições econômicas. Eu falei, ah, é? Mas ele disse uma coisa muito interessante, ele disse, bom, o mesmo Deus que sugeriu ao pastor essa visita ao campo, né? Se Deus nos quer ali, Ele vai abrir portas. E Legal. a gente vai. A decisão do Peru veio por conta da agência, foi uma direção que a agência deu. Porque nessa mesma conversa, ele nos perguntou sobre local. E o que nós falamos que não tinha pessoas. E no Peru havia um trabalho, né, com dependentes químicos, e era um povo bem direcionado dentro daquilo que a gente tinha colocado pro pastor na época da Junta de Missões. Então, nós fomos lá por causa do trabalho que esse missionário fazia no Peru, que tinha muito a ver com o tipo de gente que o Senhor tinha levantado para nós. Legal. Hoje o projeto de vocês no Peru é Sembrando Vidas. Sembrando Vidas. E vocês trabalham com quem? Bom, criança, adolescente. Na verdade, a gente adultos. foi para trabalhar com criança, mas graças a Deus, né, o projeto tem crescido e é onde a gente vê toda a bagagem, toda a experiência que Deus fez a gente passar, adquirir, para que hoje pudesse ser usado num projeto Sembrando Vidas, que significa semeando vidas. Então hoje a gente tem trabalhado no distrito de Tiaracato e dentro de um multiministério, né? A gente tem trabalhado com jovens, com adolescentes, com família, todas as áreas que a gente trabalhou na igreja local. Tá gostando? Quer saber um pouco mais do que a gente está conversando? Então não deixe de assistir o segundo programa. É a segunda parte desse bate-papo com o Cláudio e com a Andréia. Você vai conhecer um pouco mais do projeto lindo que eles têm hoje lá no Peru, como você pode se envolver e o que de repente você tem a ver com esse negócio todo. Então não deixe de assistir o segundo programa. Muito obrigado pela sua audiência. Cláudio e Andréia, obrigado pela presença de vocês. E a gente vai conversar mais. Muito jóia. Ouviu? Foi.